Provavelmente você já ouviu falar sobre a jornada do herói, mas você já ouviu falar sobre a nova fórmula Girl Boss? Olá cinéfilos, tudo bom? Hoje vamos falar de um tema um pouquinho polêmico. Nesse vídeo vamos entender porque alguns filmes com protagonismo feminino estão tendo fracasso de bilheterias. Será que é apenas o machismo imperando ou será essa nova fórmula que os estúdios estão usando? Farei aqui o comparativo da fórmula Girl Boss e da já comum e batida jornada do herói. E depois trarei uma análise sobre isso e claro, você é livre para concordar ou discordar. Viva a democracia! Sem mais delongas, vamos lá depois da vinheta. Mega cinéfilo, o perfil mais top, trazendo conteúdo de estouro sem stop. Inicialmente vamos relembrar aqui sobre a jornada do herói que foi amplamente difundida pelo mitólogo Joseph Campbell no seu livro O Herói de Mil Faces, de 1949. Esta estrutura de narrativa é muito comum em livros, filmes, jogos, em qualquer forma de contar histórias. Ela é basicamente dividida em 12 etapas. A gente tem a primeira etapa, que é o mundo comum, que é quando o herói é apresentado no seu ambiente normal. A gente tem o 2, que é a chamada para a aventura, que é quando algo acontece que faz o herói precisar sair do seu mundo comum. A etapa 3, que é a recusa do chamado. Inicialmente o herói ele pode hesitar ou recusar a aventura. A etapa 4, que é o encontro com o mentor. O herói ele encontra esse mentor que o prepara, que o incentiva, que o faz seguir a aventura. Tem o 5, que é a travessia do primeiro limiar. O herói finalmente se compromete com a aventura e entra no mundo desconhecido. Passamos para a etapa 6, que são provas, aliados e inimigos. Nesse novo mundo que o herói está se aventurando, ele enfrenta desafios, faz aliados e encontra inimigos. Passando para a etapa 7, que é a aproximação da caverna oculta, que é quando o herói se aproxima de um local perigoso ou do principal desafio. Temos a etapa 8, que é a provação. O herói ele enfrenta um grande desafio, geralmente uma luta com o inimigo ou uma grande crise. 9, a recompensa ou apoteose, que após superar o desafio, o herói recebe essa recompensa. O 10, que é o caminho de volta, é quando o herói ele começa a voltar para o mundo comum com essa recompensa. A gente tem a etapa 11, que é a ressurreição, que é quando o herói enfrenta um último teste, geralmente uma luta final ou uma crise que o transforma. E por último a etapa 12, que é o retorno com o Elixir, que é quando o herói retorna ao seu mundo comum, transformado e trazendo algo de valor que beneficiará a todos. É evidente que nem toda obra passa pelas 12 etapas, mas passando pela maioria ele já faz parte da fórmula A Jornada do Herói. Temos bastante filmes que seguem essa narrativa, por exemplo, Senhor dos Anéis, Star Wars, Harry Potter. Percebe que apesar da jornada do herói ser batida e muito utilizada, ela é uma ferramenta poderosíssima para cineastas e escritores. Isso porque ela proporciona uma narrativa que é muito parecida com a experiência humana. Essa parte de descoberta, transformação, conquista, isso é tudo que a gente tenta viver, que a gente vive. Então, lá no fundo da nossa mente a gente entende a jornada do herói como a nossa história, a gente se vê nela. E é por isso que essa fórmula é muito utilizada no cinema e em diversos tipos de mídias. Porém, há alguns anos, há pouco tempo, a indústria cinematográfica tem utilizado uma nova fórmula, principalmente a Disney, que é a fórmula chamada de Girl Boss. A fórmula Girl Boss ela não é tão documentada como a jornada do herói. Na verdade, ela é uma expressão que se popularizou na internet para tentar entender essa nova narrativa que essas indústrias estão utilizando nos seus filmes. Yuri, beleza, mas como é que funciona essa fórmula? A ideia da fórmula Girl Boss é celebrar mulheres fortes e independentes, mostrando o quanto elas podem ser badass, heroínas formidáveis. O que de fato dá, e temos bastante exemplo disso. Só que a forma que essa abordagem está sendo feita não está agradando na maior parte do público. Na internet, principalmente no finado Twitter, a explicação para isso é uma só: o machismo.
que pode ser sim uma das causas, mas nem de longe é a principal. Para você entender o meu ponto, vamos comparar aqui a jornada do herói ou da heroína, porque se aplica a ambos os gêneros, e vamos falar sobre o Girl Boss. Vamos lá, a fórmula Girl Boss ela tem umas características bem peculiares. A primeira característica é que a personagem ela já nasce perfeita. A protagonista ela já nasce especial, ela não tem a necessidade de treinamento ou desenvolvimento de habilidades. A gente tem a segunda característica que é o elogios constantes. Durante todo o filme, outros personagens estão constantemente elogiando a protagonista. Qualquer personagem que não a adore é visto como vilão, o que acaba reverberando também na vida real. Qualquer pessoa que não goste da personagem é visto como um vilão. A facilidade de conquistar seus objetivos. A protagonista consegue tudo que precisa sem grande esforço. Quando ela não é ajudada pela sorte, é pela fraqueza do seu inimigo. Tem a sororidade absoluta. Se a protagonista encontra outra mulher, elas certamente se tornam amigas. A sororidade é uma regra muito rígida nessa fórmula e eu até entendo, mas não funciona assim na realidade. Essa fórmula não dá espaço para rivalidades femininas significantes. A gente tem a falta de um vilão convincente. O maior obstáculo é sempre interno. Quando a protagonista resolve sua insegurança, a história se resolve de forma rápida e fácil, que entra totalmente em contraste com a jornada do herói ou jornada da heroína. Perceba como esta oferece uma narrativa mais rica e satisfatória. A gente tem o desenvolvimento de um personagem, ou seja, a heroína começa com falhas e inseguranças e evolui ao longo da história, aprendendo e crescendo com suas experiências. A gente tem desafios reais e conflitos. Ela enfrenta desafios externos significativos e antagonistas fortes, usando inteligência, habilidade e coragem para enfrentá-los. A gente vê na jornada da heroína relações complexas. Aqui a gente tem relações multifacetadas, incluindo aliados, mentores, rivais, o que torna a narrativa mais realista e bem mais interessante, diga-se de passagem. A gente tem também uma resolução significativa. A resolução dos conflitos, apesar de complexa, é extremamente satisfatória. Mostra que a heroína fez sacrifícios e usou sua habilidade para vencer. Falando em sacrifícios, a gente tem a próxima característica dessa jornada, que é sacrifícios e consequências. As ações da heroína têm consequências reais e ela precisa fazer sacrifícios para alcançar seus objetivos. Para deixar mais claro, vou te dar exemplos de filmes com protagonistas femininas que usam a jornada do herói, a jornada da heroína, e com perfeição. A gente tem Mulan. A história de Mulan ela passa por todas as etapas, desde a primeira no mundo comum. A Mulan vive em sua aldeia com sua família na China, até o retorno com Elixir. A Mulan ela retorna com a honra de sua família e uma nova compreensão de sua força e identidade. A gente tem Moana. Cara, Moana é outro exemplo que passa por todas as etapas da jornada da heroína. A Moana ela vive na ilha, que seria o mundo comum dela, até quando ela retorna com o conhecimento de como navegar e liderar seu povo. A gente tem Jogos Vorazes. Katniss vive no empodrecido Distrito 12 e retorna como um símbolo de rebelião e esperança. A gente tem Valente. Mérida inicia como uma princesa do reino escocês, com responsabilidade, expectativas impostas pela sua mãe, a rainha Elinor, e ela retorna com o elixir da sabedoria, da reconciliação. Ela aprendeu sobre a importância da família e a necessidade do equilíbrio entre tradição e mudança. Tem Mulher Maravilha que segue essa mesma narrativa. A Coraline também, um dos mais clássicos é Alien, o Oitavo Passageiro. Sim, ele também segue a jornada da heroína. Você consegue perceber com esses exemplos que a jornada da heroína consegue entregar narrativas muito mais ricas e satisfatórias. Tudo isso porque essa narrativa se concentra no desenvolvimento da personagem. Tenta entregar desafios reais, relações complexas e faz com que o público consiga se conectar emocionalmente com ela, porque acompanha o crescimento, as lutas, os desafios, a conquista. Personagens femininas construídas dentro da jornada da heroína mostram a importância de passar por adversidades, evoluir como indivíduos e fazer sacrifícios significativos. Essas histórias ressoam com o público porque elas refletem experiências humanas reais. Eu não tô falando que o ser humano tem poderes, eu tô falando que todos nós passamos por desenvolvimento pessoal e é nisso que a gente consegue se ver no herói. Portanto, em vez de simplificar as personagens femininas como estão fazendo, colocando elas como simplesmente
badass, eles deveriam investir em narrativas mais ricas. Se eles não gostam de utilizar a jornada do herói, a jornada da heroína, enfim, pega como base e melhora, modifica. Não faz exatamente o oposto. Eu até entendo quando a indústria se arrisca a fazer um novo projeto, uma nova narrativa, mas deu errado uma, deu errado duas, deu errado três, pouco provável que dê certo na quarta, na quinta. Resumindo, que eu desejo que as indústrias voltem a criar personagens femininas que se permitam evoluir, enfrentar desafios, porque isso é criar histórias memoráveis e impactantes. Essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Me conta aí o que é que você prefere, a fórmula Girl Boss, a fórmula da jornada da heroína. Coloca aqui nos comentários, eu espero bastante ler a sua opinião. E detalhe, por favor, não se esqueça de curtir, de se inscrever, de apertar o sininho. Eu sei que isso é chato, todo youtuber fica falando, mas eu preciso de vocês, tá bom? Eu alcancei, graças a Deus, 25 mil inscritos no YouTube, mas eu não sei cadê vocês, porque eu posto os vídeos grandes aqui e eles sempre têm poucas views. Então, se puder aí mandar para um colega, para um amigo, e tamo junto, até a próxima.